Oi, pessoal, questão número 48 do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da Polícia Federal. Nós vamos continuar falando sobre a Lei 8.159 de 91. Como eu falei, pessoal, na outra questão, na questão número 47, essa legislação que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados é uma legislação muito conceitual. Então, claro que a banca vai se aproveitar disso, né? Vai lá na legislação, vai pegar os conceitos e vai trabalhar eles em prova com você. Tudo bem? Olha o que essa questão está falando. Segundo a lei em questão, a gestão de documentos compreende o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou a transferência para a guarda permanente. Então, pessoal, nós estamos falando aqui do conceito de gestão de documentos, né? A lei traz esse conceito lá nos artigos iniciais, se eu não me engano é o artigo 2º ou 3º. Pessoal, o conceito de gestão de documentos, ele realmente faz referência ao conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Professora, como é que eu lembro dessas fases? Lembra do nosso mnemônico sujo, né? Se você preferir, ou você pode lembrar do nosso mnemônico limpo, né? Aqui a gente tem as duas opções para lembrar das fases do programa de gestão de documentos: produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos. Onde é que essas fases são aplicadas? Nas fases corrente e intermediária, tudo bem? A gente tem gestão de documentos nas fases corrente e intermediária do ciclo vital de documentos, que é essa parte aqui do conceito da Lei 8.159. E aí, pessoal, depois que a gente tem a aplicação das fases, das técnicas que a gente colocou aí, né? Produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos. Nas fases corrente e intermediária, o que acontece com os documentos? Eles podem ser eliminados, né? Ou eles vão ser transferidos para o arquivo permanente, pessoal? Transferidos não, né, pessoal? Eles vão ser recolhidos. Deixa eu escrever de cá, porque a professora está na frente de vocês. Eles vão ser recolhidos. Pessoal, essa transferência aqui, ó, tá incorreta, né? Os documentos, eles serão recolhidos para o arquivo permanente. Então, o conceito de gestão de documentos em relação à Lei 8.159 de 91. Conjunto de procedimentos e técnicas referentes à produção, utilização, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Lembra do mnemônico para lembrar de todas essas fases. Onde é que eu aplico todas essas fases? No ciclo vital de documentos, só nas fases corrente e intermediária. Aí esses documentos poderão ser eliminados ou recolhidos para o arquivo permanente, não transferidos. Professora, como é que eu sei que é eliminado ou como é que eu sei que é transferido ou recolhido? Pessoal, nós temos os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Quando eu tiver uma movimentação do arquivo corrente para o arquivo intermediário, eu vou ter o que a gente chama de transferência. Quando eu tiver uma movimentação do arquivo corrente diretamente para o arquivo permanente, eu vou ter um recolhimento. E se os documentos estiverem no arquivo intermediário e forem para o arquivo permanente, eu também vou ter um recolhimento. Então, dica: sempre que o documento chega no arquivo permanente, eu vou ter um recolhimento. A transferência, ela só vai ocorrer em um momento muito específico, se os documentos forem do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Necessariamente isso vai acontecer? Não, porque eles podem ser recolhidos diretamente para o arquivo permanente, nem passar pelo arquivo intermediário, e eu ainda tenho a possibilidade, pessoal, dos documentos serem eliminados diretamente do arquivo. Não deu para ver aí o né? Mas eu coloquei aqui, ó, que os documentos podem ser eliminados, né, diretamente do arquivo corrente, sem passar pelos arquivos intermediários. Então, trabalhamos aí diversas questões que são objeto de prova, tudo bem, pessoal? Trabalhamos o conceito de gestão de documentos, em que fase, né, em que fase do ciclo vital de gestão de documentos é aplicada. Trabalhamos o palavreado aí bonitinho, o palavreado feio, né, para poder lembrar das fases do programa de gestão de documentos. E eu ainda te falei como é que é o nome da movimentação dos documentos dentro do ciclo vital. Então, fica ligado aí, muitos assuntos numa questão só, e fica ligado na Lei 8.159, como eu falei, é super conceitual e sempre objeto de prova. Até a nossa próxima questão.